Meu nome é Jante, sou residente do primeiro ano da cardiologia. Vou apresentar o caso do paciente A hoje, é um paciente de 72 anos, do sexo masculino, ele é de aqui de São Paulo, da capital. É um paciente recente no nosso ambulatório, recém-chegado. A primeira consulta foi no dia 23 de março desse ano. A história de um quadro de dispneia iniciado em 2020. Começou com a dispneia aos grandes esforços e evoluiu aí na data da consulta até os pequenos esforços. Ele era acompanhado já no AME, lá foi solicitada uma cintilografia miocárdica com MIB e estresse na esteira, que motivou a realização do CAT. Esses exames a gente não tem, infelizmente, as imagens, mas a gente tem o laudo que eu vou mostrar mais para frente. Na consulta, ele negou angina, dor precordial, síncope, palpitações, e não tinha ortopneu de dispneia paroxística noturna na data da consulta, mas mantinha essa queixa de dispneia aos esforços. Como antecedentes pessoais, hipertenso, diabético, dislipidêmico, não tinha histórico de síndrome coronariana aguda prévia, e não era tabagista ou ex-tabagista, e negava etilise. Estava em uso de AS, rosuvastatina, atenolol, losartano e elodipina, monocordil, metformina e degludeca para o tratamento da diabetes. Ao exame físico, o paciente chegou na primeira consulta hipertenso, a pressão de 180 por 100, a frequência cardíaca de 55. Eu acabei não escrevendo aqui, mas ele tem um peso de 74 quilos e 1,78 m, dá um IMC de 23, é um paciente eutrófico. E demais exames físicos sem alterações importantes, sem sinais de congestão direita ou esquerda. No laboratório, o primeiro laboratório aqui do hospital, um hemograma normal, um perfil lipídico aí, com um colesterol total de 145, LDL de 75, com a glicemia de jejum bastante aumentada, 413, predizendo o DM descontrolado. Uma função renal normal, creatinina de 1,1, com clearance acima de 60, e eletrólitos normais. Esse foi o primeiro eletro do hospital, um eletro em ritmo sinusal, frequência cardíaca de 60, o eixo cardíaco aí próximo de 60 graus, e não tinha nenhum sinal de alteração isquêmica aí prévia, um eletro que, a princípio, foi visto pela gente como normal, no ambulatório. E o teste ergométrico, ele trouxe, foi um exame de fora, a gente não tem as imagens dos traçados, mas a gente tem um laudo que foi trazido só na primeira consulta, na triagem, um teste ergométrico que foi sugestivo de isquemia por presença de infradesnivelamento de segmento ST retificado de 1,7 em V5. É isso que estava descrito no exame da primeira consulta, resposta cronotrópica e inotrópica fisiológicas, e o teste foi interrompido por exaustão. A gente não tem o tempo de teste aqui nesse relatório. E essa cintilografia, que também só um laudo descritivo resumido, uma moderada isquemia de pequena extensão na parede inferolateral, a gente não tem quantificada essa área isquêmica. Ele já veio com a ressonância também de fora, a gente também só tem laudo descritivo, está descrito a hipertrofia assimétrica moderada dos segmentos apicais, uma função biventricular preservada, com insuficiência mitral discreta e ausência de fibrose. Esse eco foi feito aqui já no hospital, foi solicitado na primeira consulta na triagem, um eco com diâmetros ventriculares aí, a princípio, normais, uma fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo, 58%, um ecocardiograma também sem déficit segmentar. Aqui a gente vê, na análise do VE, não foi observada alteração na mobilidade segmentar no eco de repouso, pelo menos. E aqui o CAT, que foi feito fora, foi feito no Hospital de Santa Casa de Limeira, no dia 6 de dezembro de 2021. Perfeito. A primeira projeção desse cateterismo chama atenção, ou esse paciente tem a CX fechada, tá? Ou tem o tronco separado, com o OXDA e CX separados, então a gente não consegue ver a artéria circunflexa. Me parece uma lesão severa no terço proximal da descendente anterior, está com um pouco de encurtamento, ideal ver em outra projeção, mas o terço médio até o terço distal da artéria descendente anterior, a gente vê um padrão de doença difusa. Essa doença se estende até a parte bem distal, ao bigode da descendente anterior, digamos assim, né? Então, tem até lá embaixo, tem doença difusa grave, mas a minha impressão é que ela tem uma lesão grave já no terço proximal da descendente anterior. Então, nessa projeção, a gente vê aquela placa proximal da descendente anterior. Honestamente, nessa projeção me parece uma obstrução mais moderada, a proximal, mas a gente vê essa doença difusa. Depois, então, tem aquela lesão proximal, atrapalha a avaliação a presença de uma ectasia logo após a estenose, né? Então, isso pode valorizar um pouco mais essa
essa obstrução proximal, e a gente vê, após a origem do ramo diagonal, doença grave, imediatamente após o diagonal, seguido de uma doença difusa, que se estende até a parte mais distal da descendente anterior. Professor, posso aproveitar para tirar uma dúvida nessa projeção? Pode. Em se considerando que esse paciente tem uma CX fechada, a gente não conseguiu ver CX em marginais por enquanto. Essa lesão aqui seria uma lesão de tronco ou isso aqui já é lesão de descendente anterior? Não, a gente precisa ver outras projeções para ter mais certeza. Me parece uma lesão de DA proximal. Tá? DA proximal. Parece uma obstrução de DA proximal, mas se a CX for fechada, a área de miocárdio em risco tem um impacto tão importante quanto. Né? Perfeito. Então, nessa projeção, que é a Spider, que seria uma projeção boa para a gente ver a CX, a gente vê o contraste refluindo na aorta e a gente não vê nenhum esboço realmente de artéria circunflexa. Tá? Então, essa artéria circunflexa pode ser fechada, pode ter ósseo separado. Uma outra hipótese é uma artéria circunflexa com origem anômala proveniente da coronária direita. Tá? Por enquanto, não vejo artéria circunflexa em nenhum local. Ele injetou no seio, para ver se no seio esquerdo, para ver se a artéria circunflexa aparece. Nenhum sinal de artéria circunflexa aí. Calcificado aqui, né? É uma outra injeção caudal agora, sem sinal da circunflexa. A gente vê aquela lesão proximal na descendente anterior. De novo, a ectasia pós-lesão faz a gente ficar um pouco mais desconfortável com a lesão da DA proximal, né? Mas a gente tem que levar eu acho que a referência dessa descendente anterior é pré-lesão e não pós-lesão, quando a gente tem uma ectasia importante. Para classificar como estenose percentual, né? Pode passar o próximo, por favor. Eu confesso que, no primeiro momento, achei que o tronco fosse mais longo e que a descendente anterior estivesse começando lá embaixo. Depois que eu fui ver melhor. Eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva, honestamente. E aí aquela lesão proximal, nessa projeção a gente fica, mesmo considerando a parte proximal como referência, tem um ponto mais proximal aí, né, que a gente fica um pouco mais incomodado com essa lesão, talvez uns 70%. Ventriculografia, a gente já viu ressonância, eco, né? E a ventriculografia confirma a função sistólica do VE é preservada. Preservada, né? Coronária direita. Mas o que está olhando? Essa injeção está ruim. Então não dá para ver nada. Pode passar a próxima, por favor. Parece que tem uma lesão no terço médio da aí, ó. Então, tem uma lesão no terço médio da coronária direita, tá? Uma lesão que 70%, 80% no terço médio da coronária direita, perto daquele ramo marginal, da origem daquele ramo marginal direito. Aí, exatamente. Tá? O ramo descendente posterior, ventricular posterior, não são ramos muito importantes, são pequenos. Tá? Então, o que essa coronária direita irriga de ventrículo esquerdo é pouca coisa. Né? O que atrapalha nessa injeção aí é que o catéter, vocês prestem atenção, o catéter está quase no terço médio da coronária direita. Né? Uhum. Então, a avaliação do terço proximal e ósseo da coronária direita fica um pouco prejudicada. A minha impressão é que não tem doença grave. Tem placa, mas não tem doença grave. Tá? Mas notem que o catéter já está quase no terço médio da coronária direita. Olha lá. Pode passar o próximo, por favor. Que é isso, professor? Vamos passar os scores? Peraí. Volta, por favor, na coronária direita. Deixa eu só... passa rapidamente as injeções da coronária direita, por favor. Deixa essa. Deixa ciclando, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Opa, peraí. Pausa? A artéria circunflexa tem origem aí do seio direito, tá? Ah, é? A gente vê uma sombra só. Ó, aí, ó. Aí, frame a frame. Isso, olha aí, ó. A artéria circunflexa está correndo aí, ó. Eu não tô... A artéria circunflexa está correndo aí. Exatamente. Essa é a artéria circunflexa. Tá? Então, essa é a artéria circunflexa do paciente que o colega não identificou durante o exame. Tá? Ela tem origem a artéria circunflexa tem origem da coronária direita, tá? Então é uma origem anômala da artéria circunflexa, tá?
Me parece doente, mas honestamente... Mas parece que ele introduziu muito catéter, né? Exato. Aquilo que eu tinha chamado a atenção anteriormente, o catéter está lá no terço médio já da coronária direita, já na primeira curva da coronária direita. Se tivesse feito uma injeção mais ostial, talvez esse X fosse mais evidente, tá? Mas está aí, ó, a artéria circunflexa está aí, a origem. Olha, vejam ela aí, ó, isso aí, isso é a artéria circunflexa, tá? A origem da coronária direita, tá? Tem uma doença, me parece uma doença proximal, mas o correto seria fazer uma injeção direcionada para CX, para a gente ver essa doença proximal, ver o tamanho de ramos marginais, porque se a gente for prestar atenção, a descendente anterior tem um ramo diagonal, que é lá embaixo já, não é um diagonal precoce, né? É um diagonal já no terço médio da descendente anterior. Então, eu imagino que essa artéria circunflexa tenha ramos marginais aí importantes, tá? Mas nessa injeção realmente não dá para ver. Eu acho que esse Syntax Score mede realmente o que é a complexidade desse caso, tá? Só acho que talvez tenha sido considerada a CX fechada. Isso. Né? Exato, professor. Foi considerado CX fechado. Talvez tenha que descontar isso daí, tá? Mas o que mais incomoda... Vou fazer uma pergunta técnica. Como é que eu pontuo coronária anômala no Syntax Score? Não pontua, normal, né, Carlos? Pontua normalmente, tá? Pontua normalmente. Então, assim, porque a espinha dorsal no Syntax Score anatômico é a área de miocárdio em risco, tá? Que é um derivado do Lyman Score, tá? A espinha dorsal é a área de miocárdio em risco. Se você tem uma artéria circunflexa não dominante, como é o caso, né? Enfim, ela vai pontuar normal, tá? Realmente não muda nada, tá? Em termos de pontuação, tá? Eu acho que esses pontos estão um pouco superestimados, porque a CX tinha sido dado como fechada, mas acho que teve um probleminha técnico aí na realização do exame. Tá? Perfeito, professor. E aqui seria o risco cirúrgico do paciente pelo Euroscore e pelo STS. Saindo dos scores, é um paciente idoso, mas ele é muito funcional e a despeito dos sintomas. Ele é bem ativo, então aquele shape score dele seria baixo. É um paciente bastante funcional e risco cirúrgico nos scores baixos também. Bom shape score, né? Bom shape score. E no primeiro momento no ambulatório, eu discuti esse caso com o professor Renato. A gente considerou, vendo as imagens, tinha considerado a CX fechada, e nos preocupou o fato desse paciente ter uma dispneia em evolução, sem disfunção ventricular, sem um IC diastólica diagnosticado, a ressonância normal. É um idoso diabético, ficou questionado se essa dispneia não seria um equivalente isquêmico, já que ele tinha isquemia no teste ergométrico na cintiva. E aí, no primeiro momento, com essa lesão grave de DA, a gente ficou na dúvida de tronco, CX fechado ou não, ficou pensado na possibilidade, avaliar a possibilidade de uma revascularização cirúrgica no primeiro momento. Bom, gostaria de escutar a opinião do Otávio, na sequência de cirurgiões. Tá. Do ponto de vista técnico para tratamento percutâneo, o primeiro ponto é que eu não considero uma avaliação completa sem ver essa artéria circunflexa. Tá? Vejam, a DP e a VP são muito pequenas, a parede lateral alta é meio careca pela DA, né? O diagonal que sai da DA é lá do terço médio. Eu acho uma avaliação muito incompleta se a gente não conseguir avaliar a artéria circunflexa. Tá? Eu imagino, vendo o tamanho da direita, vendo como é o comportamento de distribuição de ramos diagonais na descendente anterior, eu imagino que essa artéria circunflexa seja importante. Tá? Então, eu acho que a gente tomar uma decisão sem ver a artéria circunflexa, eu acho complicado. Tá? Posso falar o que seria de tratamento de descendente anterior e direita. A direita, uma angioplastia extremamente simples. Tá? Lesão no terço médio, angioplastia muito fácil, tá? Mas benefício questionável, tendo em vista a pequena importância anatômica dos ramos descendente posterior e ventricular posterior. Por outro lado, tratamento percutâneo da descendente anterior não é um tratamento simples, porque tem uma doença difusa depois do ramo diagonal. Tá? Então, assim, a gente pode colocar stent, mas a gente precisa parar de colocar stent em algum local. Né? E aonde a artéria para de ter doença, ela tem menos de 1 milímetro de diâmetro. Né? Então, sendo realista, não dá para colocar stent até lá embaixo.
Uma opção que a gente tem nesse caso de doença difusa é colocar balão farmacológico, tá? Que é uma tecnologia cara e que não é subsidiada pelo SUS, tá? O balão farmacológico é uma alternativa interessante para esses casos. Infelizmente, não disponível no Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, a DA proximal é tranquila, terço médio é tranquilo, o problema é a parte distal da descendente anterior. Realmente complexo colocar stent numa artéria que pode não comportar. O menor stent que nós temos disponível é um stent de 2 milímetros de comprimento, 2 milímetros de diâmetro, desculpa, me parece maior do que o tamanho da artéria, tá? Mas, na minha opinião, eu acho que tomar uma decisão sem avaliar essa artéria circunflexa, eu acho temerário. Tá certo. E a tua opinião, doutor Carlos, seria, tecnicamente, você já mostrou a factibilidade, mas a tua opinião seria, também, olhando o paciente como um todo, seria para cirúrgico ou percutâneo? Então, assim, eu achei o padrão da DA ruim para mim, e a minha, dentro da minha capacidade de avaliação cirúrgica, que é limitada, né? Eu achei o leito distal da DA muito fino também, uma doença muito difusa, né? Então, eu preciso escutar o que os cirurgiões têm a dizer, mas me parece que a DA não tem um território muito sadio para fazer anastomose, mas aí eu precisaria escutar o que o cirurgião tem a dizer. Você já vai caminho para a gente, né? Ainda bem que você fala antes. E deu um show aí também na apresentação da Cine, porque eu tinha tido dificuldade em interpretar essa Cine, uma Cine feita fora, né? E eles têm um método diferente, começam injetando outra oblíqua, então a gente está acostumado com o estilo do INCOR e sente falta daquela primeira injeção de oblíqua direita, que ali a gente já vê tudo da coronária esquerda, praticamente. É uma questão de costume, né? Eles devem falar o contrário, né? Olha como é estranha a injeção lá do INCOR. Mas eu tinha considerado a CX fechada. E também as mesmas dificuldades que vocês teriam na angioplastia, eu encontrei na cirurgia. Começar pela coronária direita, uma coronária também facílima de revascularizar da bifurcação, que é uma artéria boa ali, tem uma lesão de uns 70% médio, mas com resultado duvidoso, que ela é pequena, por causa da AVP, e são ramos acho que até lesados. Então, teria muito pouca vantagem futura. É uma cirurgia relativamente simples de fazer, mas o problema aí não é a mortalidade. Esse doente sairia bem da cirurgia, mas é a evolução, a qualidade dos enxertos em termos de longevidade. A CX eu não considerei, mas em relação à DA, é exatamente como considero, como você falou, é uma DA difusamente lesada, tem lesão no terço médio, tem lesão no terço distal, e tem uma diagonal que sai ali antes dessa sequência de lesões. Então, caso a cirurgia seja indicada, a grande possibilidade é tratar essa diagonal e fazer uma sequência DA com a mamária, que pelo menos atenuaria algumas placas que estão ali no meio do caminho entre o terço médio e tal. É um quebra-galho, é uma situação não habitual. Dá para fazer? Dá. O resultado é duvidoso a longo prazo. Eu acho que esse doente não morreria na cirurgia, é um paciente rígido, mas ele já tem um teste positivo, é um diabético, tem uma história familiar, com 2 irmãs revascularizadas, e eu acho que ele já foi parte típica, são coronárias ruins. Então, a dúvida fica, é vascularizável? Então, fazer o que eu falei, tratar direito antes da bifurcação, com algum enxerto, e uma radial, por exemplo, ou a própria safena, e tratar a diagonal maior e a DA em 2 pontos sequencial. Essa seria uma possibilidade. Tá bem. Doutor Reinaldo, quer comentar? Olha, trata-se de um paciente com uma doença crônica, sem disfunção, e cujo tratamento da precedente anterior não parece favorável.
Então, isso já nos coloca tanto percutâneo como cirúrgico, já foi discutido, são lesões sangue fundo. Então, isso tem a tendência a considerar o tratamento medicamentoso, sem adicionar um tratamento de revascularização, ou pela cirurgia, ou pela angioplastia. E, além disso, a isquemia documentada, ela foi dada como pequena isquemia, né? O eletrocardiograma de base, ele tem uma frequência cardíaca em torno de 55, 60, um infrazinho discreto em V5. Isso pode ter levado a alteração, já tinha uma alteração. A cintilografia nós não vimos, mas foi dada como pequena isquemia. Então, a ideia seria considerar esse tratamento clínico, sem adicionar um tratamento de vascularização, por causa principalmente da descendente anterior, que realmente tem lesões difusas e não vai ter abordagem nenhuma, nem cirúrgica, nem clássica, e nem angioplastia. Acho que é isso, né, Bruno? Você pensaria? Concordo. Acho que essa DA é totalmente desfavorável para a retração cirúrgica. E, sendo bem sincero, a minha ideia inicial é manter esse paciente em tratamento clínico. E repito, se a gente também fosse optar por fazer qualquer tratamento de revascularização, talvez a gente tivesse que repetir a CINE, né? Para exatamente ver aquela CX ali, ver se vai ganhar enxerto naquele território, não. Então, como o Caio disse, eu considero o Carlos disse, eu considero o tratamento, a avaliação incompleta da anatomia. E, então, vocês acham que valeria a pena a gente fazer uma angiotomo para conseguir delimitar melhor a anatomia dessa coronária anômala? Acha que ajudaria ou só o manchetirismo? Vem cá. Não, aí a gente precisa ver se a nossa curiosidade não vai ser fútil, né? Se você for optar por tratamento clínico, acho que não vale a pena nem vai ajudar em nada. injetar contraste na CX. Agora, se você opta, se baseado no que você viu da descendente anterior, você optar por manter o tratamento clínico, eu acho que esquece a avaliação de CX. Agora, se você opta por revascularizar um caso como esse, seja cirúrgico ou percutâneo, você tem que repetir a CINE com o objetivo de fazer uma cateterização adequada e uma injeção de contraste adequada na circunflexa. Acho que eu iria por aí. Exatamente. O único ponto que eu acho importante é a gente deixar documentado no prontuário. Exatamente, a gente pensa exatamente da mesma forma, Bruno. Perfeito. Eu só acho importante deixar documentado no prontuário, para essa informação não se perder, que a circunflexa tem origem anômala, não é fechada, né? Acho que só um ponto a mais, mas a gente exatamente da mesma forma. Dá para retificar o laudo do CAT, Carlos, só para essa informação constar? Ou... Não, o laudo é externo, né? O laudo não é nosso. Entendi. Tá. Certo, entendi. Se o laudo fosse nosso, se o exame fosse nosso, a gente conseguiria retificar o laudo. Mas é um laudo fora. Tá. E a gente pode colocar como não tendo lesão de tronco, Carlos, porque eu fiquei com bastante dúvida, sabe? Com relação à anatomia. Não, assim, a rigor é uma lesão de DA proximal. É verdade, eu não tenho CX, a CX é da... CX não sai de lá, então funciona como uma DA proximal. Ficou como uma DA proximal, né? Entendeu? Se a CX sai de outro ósseo separado, é uma DA, no final. E aí, se sai antes do primeiro grande ramo, é uma proximal. Porque ele ficou, então, com uma DA proximal grave, com uma CX 70 no terço médio, e uma CD, terço 70, e uma CX anômala não foi avaliada. Não foi avaliado, parece ser fina, né? Tá. Mas enquanto não tiver uma boa injeção de contraste ali, não dá para você dizer que é fina, não. Geralmente as CX anômalas são mais finas mesmo, mas como ele introduziu demais o catéter, muito provavelmente ele passou do ósseo da CX. Eu acho que... Eu fiquei preocupada porque, assim, se a gente for ver, ele tem só a CD, 50% assistida, a gente não sabe direito como está, né? Ok? Então, tá bom. Então, a gente fica como clínico no primeiro momento e avaliamos a posterior.